Oi, crianças! Hoje é a tia Nara que está aqui com vocês e a gente vai continuar aprendendo sobre a aula da semana passada no livro de Ruth. Nós estamos aprendendo sobre uma família que saiu lá de Moabe. Primeiro eles saíram de Belém e agora viveram um tempo em Belém e agora voltaram para Belém. Essa família é a família de Elimeleque. Mas enquanto eles estavam em Belém, Elimeleque morreu. Seus 2 filhos também morreram. E só ficou na família Noemi e também Ruth e Orfa. Por que Orfa não está aqui? Porque a Orfa, ela ficou na terra dela, de Moabe. Já Ruth, ela acompanhou Noemi para a volta de Belém. Essa história aconteceu lá na época dos juízes. Lembra como que acabou o livro de Juízes? Com o povo fazendo tudo o que eles queriam, do jeito deles, né? Sem ter um rei e sem obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Foi nessa época que aconteceu a história de Ruth. Noemi, vocês ouviram a tia Marcela contar? A história dela acaba com tristeza no capítulo 1. Ela até pediu para Deus mudar o nome dela agora, para o povo chamar ela de Mara, que significa amarga. E a gente parou nessa parte. Será que ainda há esperança para Noemi? A gente vai orar e a tia Nara vai contar para vocês o que mais que aconteceu nessa história, tá bom? Querido Deus, Pai, quero te agradecer mais uma vez por esse dia. Obrigada porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai. Obrigada pela tua palavra, que o Senhor permite a gente aprender. Peço, por favor, que o Senhor me ajude a transmitir o que eu estudei para as crianças e que o nosso coração possa ser desafiado e que a gente possa parecer mais com o Senhor, Pai. Obrigada por tudo, obrigada por esse tempo e que seja para a honra e glória do Senhor. No nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, crianças, lá no livro 2 de Ruth, a Bíblia fala que Noemi tinha um parente muito próximo por parte do marido dela. E esse parente se chamava Boaz. A Bíblia fala que ele era um homem rico e muito importante. E sabe de quem que ele é filho? Ele é filho de Raabe. Raabe, essa mulher aqui, ó, ela é aquela mulher, aquela mesma mulher que a tia Marcela falou na semana passada, lá da história dos juízes, que protegeu, que escondeu os 3 espiões na casa dela em Jericó. Essa mulher que Deus salvou e trouxe para perto dele, ela foi usada para ser mãe de Boaz. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que o nome dela está num lugar muito importante também na Bíblia. Tá? Boaz, ele era um parente bem próximo de Noemi por parte de Elimeleque, seu falecido marido. Então guardem essa informação. Bom, também nessa época, estava existindo uma lei que foi o próprio Deus que estabeleceu, que chama a lei da respiga. O que significa respigar? É apanhar aquilo que caía do trigo, da hora que eles estavam colhendo. Isso significa respigar. Essa lei significa que os trabalhadores das ceifas, eles não podiam apanhar aquilo que caía. Então, eles estavam colhendo. Depois, tudo aquilo que caía, eles não podiam passar recolhendo. Eles tinham que deixar para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. Eles não podiam pegar para eles. E essa foi uma lei que Deus estabeleceu para o povo. E assim o povo ia estar mostrando a bondade e o amor por aquelas pessoas necessitadas. Assim como Deus, o nosso Deus, também demonstrou amor e compaixão pelo povo quando libertou o povo do Egito. E essa lei era uma lei que estava sendo cumprida naquela época do livro de Ruth. Bom, Ruth, ela era uma mulher mais nova que Noemi. A gente sabe que a Noemi era a sogra dela, né? E Ruth um dia falou assim para Noemi: sogra, eu vou sair por aí para os campos e vou procurar um campo para que eu possa pegar espigas para nós. Então ela saiu. E naquele dia ela entrou no campo, sabe de quem? No campo de Boaz. Isso mesmo, ela entrou lá no campo de Boaz. A gente sabe que não foi por acaso, foi por providência de Deus. A Bíblia fala que Noemi, que tinha outros campos, né?
mas que quando Noemi falou com Ruth, e Ruth falou que ia para o campo colher, elas não sabiam em qual campo Ruth ia entrar. Então, por providência divina, Ruth entrou no campo de Boaz. Bom, bem nesse mesmo horário que Ruth estava lá, Boaz voltou de Belém. Ele conversou um pouco com seus trabalhadores e notou que tinha uma mulher diferente lá. E essa mulher era Ruth. E aí ele perguntou para os trabalhadores, né? Quem é aquela mulher ali, que está ali pegando espigas? Nunca vi aqui. E aí o chefe dos trabalhadores falou, olha, aquela mulher, ela é uma moabita. E ela está aqui com a Noemi. Elas vieram de Moabe. E aí nesse momento, Boaz foi conversar com Ruth. Escute, minha filha. Não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas, no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o senhor reparou em mim? E é tão bom para mim, que sou estrangeira? Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. O senhor está sendo muito bom para mim. O senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Depois dessa conversa deles, Boaz ainda deixou Ruth ficar lá na ceifa. Ela tomou um café da tarde lá, comeu dos cereais de grãos que Boaz dá para as servas dele. Naquela época, ele também tinha servas trabalhando lá. E Boaz falou para ela que ela podia ficar lá até o fim da colheita. Que ela não precisava se preocupar e ir em outros lugares procurar alimento, que ela podia ficar lá. E ele também aconselhou, né, deu ordem para os trabalhadores não mexer com ela. Era para deixar ela trabalhando sossegada, e ainda deu mais orientação. Ele falou para os trabalhadores deixarem cair algumas espigas durante o trabalho deles, para que Ruth pudesse vir e pegar depois. Boaz foi muito gentil com Ruth, né? Bom, depois que Ruth terminou seu trabalho, lá de tardezinha no fim do dia, ela moeu tudo aquilo que ela tinha trabalhado de pego dos trigos e deu média de 25 quilos quase. Então ela foi para casa, foi levar para Noemi, contar, né, mostrar essa boa notícia que ela conseguiu, de ter um lugar para ela poder pegar alimento, né, um lugar que ela sabia que não ia ter perigo, porque viu que Boaz foi gentil e cuidadoso com ela, né? Então ela chegou em casa e Noemi já disse para ela: bendito seja aquele que se importou com você. Porque ela viu, pensa, a Ruth chegando com um sacão pesado, média de 25 quilos, não pesadão, mas pesado. E viu que elas iam ter alimento por algum tempo. Então ela se alegrou, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Ruth 2:20. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, podem abrir também, tá? Ruth 2:20. O Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximo, o resgatador de nossa família. E então Noemi contou para Ruth quem era Boaz. Contou que ele era aquele parente próximo delas. Isso significava que ele tinha uma responsabilidade sobre a vida delas. Naquela época, um parente próximo tinha que assumir aquela família,
quando elas perdessem os responsáveis pela família. No caso de Noemi, que perdeu Elimeleque, que era o marido dela, e ficou, né, viúva. Então agora o parente próximo dela tinha essa responsabilidade de resgatar ela, de ser o cuidador, o provedor da família dela. Então Noemi começou a ter um pouco de esperança, como a tia acabou de ler para vocês em Ruth 2:20. Lembra que lá no capítulo 1 de Ruth, Noemi queria que o nome dela fosse mudado para Mara, que significa amarga? Vamos abrir lá em Ruth 1:20. Ruth 1:20. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi ainda disse que o Todo-Poderoso tornou a vida dela muito amarga. E como vocês já aprenderam lá com a tia Marcela, não foi Deus Todo-Poderoso que tornou a vida dela amarga. Quando eles saíram de Belém pela primeira vez, porque a cidade estava, né, sem alimento e eles foram então para Moabe, ninguém consultou a Deus. Elimeleque, que era o chefe da família, não consultou a Deus. Então, eles estavam apenas colhendo as consequências das escolhas que eles fizeram. Então, por isso que Noemi estava com essa tristeza, querendo ser chamada de amarga. Mas agora em Ruth 2:20, que a tia acabou de ler para vocês, Noemi começa a ver um pouco de esperança. Por quê? Porque sabia que esse Boaz era parente próximo. Ele poderia ser o resgatador delas. E assim elas não iam passar aperto naquela situação, vivendo sozinha, né? A Ruth mesmo, ela nunca tinha estado naquela cidade. Noemi já era de lá, mas ela também tinha passado mais longos 10 anos ou mais longe da cidade natal dela. E é difícil mulheres viver sozinha num lugar, pensa bem. Então esse resgatador agora traz uma esperança para elas. Será que Boaz vai ser esse resgatador? Vocês vão aprender isso na próxima aula, junto com a tia Jaque. Mas antes disso, antes da tia terminar essa aula com vocês, tem muitas lições que a gente aprende no livro de Ruth. Nós, eu, vocês, tia Jaque, cada um que está aqui agora aprendendo sobre essa aula, a gente também tem um resgatador. E esse resgatador é Jesus. Jesus, ele veio para nos resgatar. E nos resgatar do quê? Nos resgatar do nosso pecado e nos salvar. Porque pela gente mesmo, a gente não teria salvação. A gente não teria vida eterna. O único motivo que a gente tem salvação é por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz pelos nossos pecados. E Jesus, ele é o único que pode dar amor, alegria e satisfação completa para o nosso coração. A tia Nara, nem vocês, a gente não pode ser satisfeito, a gente nem consegue ser satisfeito se Jesus não reinar na nossa vida. Por isso que hoje, a gente que tem essa alegria, essa satisfação no nosso coração, a gente precisa sempre lembrar da onde vem a nossa verdadeira alegria, que é Jesus. Porque muitas vezes a gente vai querer ou vai sem querer mesmo com o mundo, com todas as coisas que o mundo nos oferece, esquecer quem é o nosso verdadeiro Salvador. Outra coisa que a gente aprende também no livro de Ruth é que a lei de Deus estava sendo cumprida. Lembra lá da lei da respiga, que a tia falou no comecinho da aula? É uma lei que foi estabelecida por Deus. E Deus estabelece leis para serem cumpridas. E isso também trouxe esperança para Noemi e para Ruth, por conta daquela lei estar sendo cumprida. Mesmo com muita gente, mesmo naquela época dos juízes, que estava acontecendo todas aquelas coisas que a gente aprendeu nas outras aulas, o povo se rebelando contra Deus, ainda existia um povo que estava cumprindo a lei de Deus. E quando a lei de Deus é cumprida, isso traz esperança. Assim hoje, qual é o único jeito da gente cumprir a lei de Deus? É através de Jesus. Pela gente mesma, a gente não consegue cumprir a lei de Deus, não é verdade? A gente mente, a gente sente raiva e quer responder o outro da altura da gente, que o outro tratou a gente. Mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados, hoje é possível a gente cumprir a lei de Deus. E por isso,
a gente pode ter esperança também. Outra coisa que a gente também aprende no livro de Ruth, nessa história do capítulo 2, é o amor sacrificial de Ruth pela sogra Noemi. Lembra que Ruth, ela era moabita? Ela era uma estrangeira lá em Belém. Ela não fazia parte do povo de Deus. Noemi, sim, fazia, mas Ruth não. E ela teve esse interesse em conhecer do Deus Todo-Poderoso, o Deus que ela já tinha ouvido falar, que libertou o povo do Egito, o Deus da sogra dela. Então, Ruth, ela também conheceu de Deus. E ela teve esse privilégio de participar de toda a história que vai vir pela frente, que vocês vão aprender na próxima aula, hein? Não se esqueçam que ainda tem muita história pela frente. A gente também aprendeu sobre como Ruth demonstrou um amor sacrificial pela sogra dela, Noemi. A Ruth, a gente sabe que ela era de Moabe, ela não era parte do povo de Deus. Mas mesmo assim, ela já conhecia o Deus Todo-Poderoso que libertou o povo do Egito. Ela sabia que esse era o Deus da sogra dela, Noemi. E ela também teve esse privilégio de conhecer desse Deus. Vamos abrir lá em Ruth 2, versículo 11 e 12, que a tia vai ler. 11 e 12. É uma conversa que vocês ouviram de Boaz falando para Ruth. E olha o que ele disse. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Boaz aqui, ele reconheceu que Ruth estava procurando refúgio no Deus Todo-Poderoso, que era o Deus deles. Hoje, eu, vocês, a gente também já tem essas boas novas. A gente já tem esse resgatador que veio para nos salvar. E depois da gente ter entregue o nosso coração para Jesus, recebido Ele como nosso suficiente Salvador, a gente também recebe uma missão. E a nossa missão é anunciar para todas as outras criaturas que existe um resgatador. A tia Naara, a tia Jaque, vocês, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa compartilhar do amor de Deus. Primeiro com a nossa vida, com o nosso testemunho. Todo dia a gente tem que lutar e depender de Jesus para demonstrar um bom testemunho. E também falando, conversando, na escola, as oportunidades que vocês têm de falar de Jesus para os coleguinhas. Agora, mesmo em pandemia, todo mundo fica no WhatsApp um pouquinho, que a tia vê uns status de alguns, uns stories de outros, não é verdade? Então, a gente tem que aproveitar todos os meios que Deus deu para a gente compartilhar da salvação. E essas pessoas, elas muitas vezes nem nunca ouviram falar que esse resgatador Jesus veio porque elas são pecadoras, porque nós somos pecadores. Então, a nossa missão é anunciar para todas as pessoas. A gente aprende também que quem está no controle da história, tanto de Ruth e de Boaz, e no controle de toda a história do mundo, é o próprio Deus. O encontro de Ruth, o encontro de Boaz lá naquele campo, não aconteceu por um acaso. Foi Deus que preparou aquele encontro. Foi Ele que estava no controle daquela situação. Imagina bem, um parente próximo. Mas imagina quantos outros campos Ruth não poderia ter entrado, não é verdade? E Deus preparou para que ela entrasse no campo de Boaz. Foi Deus que preparou esse encontro. E Deus, Ele controlou tanto essa situação, quanto Ele controla todas as outras situações do mundo. Por exemplo, agora essa pandemia que a gente está passando. Muitas vezes a gente fica tentado a pensar, será que ainda vai ficar por muito tempo? Será que Deus está mesmo controlando essa situação? Ou será que agora Deus não quer mais saber da gente? Deixa esse povo aí. Não, Deus não perdeu o controle da situação. E a palavra dele nos mostra isso o tempo todo. De Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia, ela aponta para Deus, porque Deus é que está no comando da história. E de Gênesis a Apocalipse também aponta para a redenção, a maravilhosa história da redenção, que é a história de que
o Deus Todo-Poderoso enviou um Salvador para nos salvar, para salvar pecadores como a tia Nahara e como vocês, que desde pequenininhos, né, não tão pequenininhos agora, já têm o pecado. Desde que nasce, né? Já nasceram assim com pecado, e a tia também. Então isso é uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. Mais uma coisa que a gente também pode guardar no nosso coração e também serve de consolo, de conforto para o nosso coração, é aquele versículo que a tia Nahara acabou de ler, Boaz falando para Ruth, que ela foi buscar o quê? Refúgio nas asas do Todo-Poderoso. Tá vendo esse pássaro? Essa ave com filhinhos aqui sendo protegidos embaixo das asas? Nós também podemos ter esse refúgio debaixo das asas do Todo-Poderoso. E Ele é o nosso Deus, o Deus da história de Noemi e Ruth e o Deus da nossa história. Ele nunca, nunca vai nos desamparar e nunca vai nos abandonar. A tia Nahara quer terminar com essa palavra, ó, esperança. Lembra aquele slide que a tia colocou, comparando Ruth 1:20, que Noemi estava amarga, querendo mudar o nome dela para Mara, que significa amarga. E depois, Ruth 2 agora termina com ela falando, Boaz, ele é um parente próximo. Ele pode ser nosso resgatador. Bom, vocês vão aprender no capítulo 3, nas próximas aulas, se realmente Boaz era o resgatador daquelas mulheres. Mas nós hoje já sabemos quem é o nosso resgatador. Quem é? É Jesus Cristo. E hoje, por causa disso, a gente pode ter esperança. Uma esperança que nunca pode morrer no nosso coração. Porque é somente por causa disso que a gente pode hoje viver em paz em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo. Então vocês aí podem ter paz no coração de vocês, a tia Nahara aqui, em todos os outros lugares do mundo. Lembra que Ruth, ela não fazia parte do povo de Deus? E Deus teve misericórdia e chamou ela para perto dele? Deus não é um Deus de um só povo. Ele é um Deus de todas as nações. E é por isso mesmo que eu e você, a gente tem que falar de Jesus para todos os povos à nossa volta. E sempre com esperança. Esperança na volta de Jesus Cristo, que um dia vai voltar e vai fazer tudo novo. Esse pecado, essa dor, tristeza, raiva que a gente sente, tudo isso não vai mais existir. Então que Deus ajude vocês e a tia Nahara, cada dia a gente se apegar na esperança que a gente tem em Jesus. E crianças, em Isaías 26, versículo 3. Quem quiser pode abrir com a tia. Diz assim: Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Do mesmo modo que Deus cuidou e deu paz para Noemi e para Ruth, hoje a gente também pode ter essa paz, porque os nossos propósitos estão firmes em Deus, aquele que nos traz essa paz. A tia vai orar para terminar e depois a tia vai deixar uma tarefa para vocês, tá bom? Querido Deus, Pai, quero te dar graças mais uma vez. Obrigada pela tua palavra e obrigada porque ela é viva e ela sempre fala ao nosso coração, Pai. Peço, por favor, que o Senhor ajude a mim e também a cada criança, a cada um que ouvir essa aula, para que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor e ter o nosso coração desafiado e principalmente viver para a honra e glória do Senhor, Pai, apegado nessa esperança, Pai, que é a salvação em Cristo Jesus, Pai. Obrigada porque o Senhor um dia nos salvou. Peço, por favor, que o Senhor nos ajude, Pai, a compartilhar dessa esperança com todas as outras pessoas à nossa volta, Pai. No nome do seu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, crianças, a tia Nahara deixou uma folha aí para vocês na salinha. Na verdade, a tia vai deixar, que a tia ainda não deixou, que a tia está gravando a aula. Mas nessa folha, vocês vão responder essas perguntinhas em casa, não precisa responder na salinha. E essa outra folha é uma folha escrita bem grande, Esperança, que a tia quer que vocês enfeitem essa folha, pintem ou façam colagens com ela e coloquem em algum lugar da casa de vocês, que façam vocês sempre se lembrar a esperança que a gente tem que ter em Jesus. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe.
obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então queremos mais estar. Quebrados e por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.